gente. Voltando aqui com as lives, experimentando coisas diferentes. Hoje eu vim fazer a live aqui do lado de fora da minha casa. E hoje eu tenho uma surpresa que eu também estou transmitindo minha live pelo meu canal do YouTube. Então vamos ver se dá certo esse negócio. Boa tarde, gente. Vamos chegando. O Instagram tá me dando um monte de dica. Pronto, e agora eu consigo ver vocês. Boa tarde, boa tarde. Vamos chegando. Vou escrever aqui sobre o que a gente vai falar nessa live hoje. A gente vai falar sobre a multiplicidade da arte. Deixa eu fixar o comentário. Sejam bem-vindos, então. E, gente, hoje quis começar essa live, quis fazer uma live para retomar as lives aqui do canal, né? Tem um tempinho que a gente está sem fazer live, depois de fazer um movimento super grande sobre a pintura de barriga, que é uma das coisas que eu trabalho, e eu senti a necessidade de fazer um movimento também para falar da arte como a arte. E tem um tempo que eu venho com vontade de fazer esse movimento, tem um tempo que eu venho com vontade de começar essa live aqui. Inclusive, divulguei meio mal, poderia ter divulgado melhor. Mas o importante é destravar, né? A arte tem desses negócios. Com a arte a gente está trabalhando a criatividade e às vezes a gente precisa destravar. E precisa ir pelo mais simples, né? Eu hoje estava falando com meu esposo como eu vou pelo mais complicado, muitas vezes. E escolher fazer essa live aqui hoje foi uma intenção de ir pelo mais simples, porque não existe momento perfeito. Eu estava com vontade de retomar as lives, mas falar de outros assuntos, e eu estava me cobrando o tempo todo de fazer uma coisa que tivesse um tema certo, um tema que encontrasse ali com a pintura de barriga, de alguma forma. E eu falei, bem, esse tema é a arte, né? A arte em si encontra com a pintura de barriga. Então, a minha intenção é estar trazendo mais disso aqui para o Instagram de uma forma bem geral, né? De uma forma mais ampla, para que a gente possa travar discussões mais frutíferas mesmo, né? Mais produtivas e mais expansivas também, para que a gente veja que arte não é só pintura de barriga, né? Para que a gente veja que arte é também esse movimento da gente falar uma ideia, da gente falar com outras pessoas, da gente conscientizar uma sociedade também, né? Então, a arte ela é uma verdadeira ferramenta de transformação de mundo. Eu acredito muito nisso. E a gente pode modificar esse mundo através de como a gente está atuando, né, com o nosso trabalho como artista, ou se a gente não é artista, com o nosso trabalho de pintura de barriga. É muito legal essa possibilidade que a arte oferece para a gente de ampliar horizontes, de tocar outras pessoas e de também tocar outras pessoas com que a gente não esperava, né? Então, quando eu falo que a arte é múltipla, eu quero falar um pouquinho sobre esse lugar de como eu tenho percebido essa multiplicidade de fatores, né, essa expansão da arte com a minha exposição da A Mulher por Trás da Mãe, que está lá no Sesc Presidente Dutra, aqui em Brasília. Então, gente, esse lugar da arte, e não precisa ter uma aplicação única, sabe? Oi, Jarlene. A gente está falando aqui sobre o quanto a arte pode expandir, pode alcançar, né? Então, eu falava muito aqui nesse Instagram somente da pintura de barriga, e agora eu resolvi falar além disso, porque, na verdade, tudo é arte. E o que eu penso é que quanto mais pessoas tiverem consciência
de que a arte ela é uma ferramenta para transformar o mundo, ela é uma ferramenta para transformar nós mesmos, né? Ela é uma ferramenta para a gente se conhecer melhor, para a gente liberar emoções. Ela é uma ferramenta para a gente ir em uma galeria, ver um trabalho de arte e deixar-se afetar por isso que a gente está vendo. Então, com a exposição e fazendo várias visitas mediadas, eu tenho encontrado esse lugar de afetar as pessoas com a minha arte que está ali presente, né? E isso é algo que eu sempre experienciei na pintura de barriga, como um trabalho, né? A arte que eu fazia na gestante, de repente, estava ali conquistando a família que estava achando lindo, né? Conquistando também a gestante, obviamente, mas que eu percebia um movimento muito mais profundo dessa arte atuando, né? Essa arte atuando para integrar as emoções dessa mulher, essa arte atuando para fazer uma conexão dessa mãe com esse bebê, e por fim, as outras pessoas também achavam esse movimento muito bonito, né? Então, eu fui descobrindo ali, no meu trabalho com a arte, na pintura de barriga, que já existia esse lugar. Mas como é a primeira vez que eu estou fazendo uma exposição, eu fiquei com muita vontade de trocar com vocês sobre o que está sendo essa experiência, né? Oi, Eustácio. Então, essa exposição ela começou em fevereiro, né? Ela tomou mais fôlego agora em março, porque foi quando eu comecei a fazer as visitas guiadas, quando eu comecei a fazer atividades mediadas lá, e graças ao mês da mulher, né? Então o SESC também apoiou essas iniciativas, e a gente teve a oportunidade assim de receber grupos visitando a exposição que eu nunca imaginei que estariam visitando a minha exposição sobre maternidade, né? Eu já tive a oportunidade de mostrar esse trabalho para jovens na UNB, em mostras na UNB, mostrar uma obra ou outra, né? Eu tenho a obra Violência Sutil, que está lá no SESC, e que traz várias frases violentas que essas mulheres já escutaram ao longo da vida, ao longo do gestar, parir, maternar. E eu fiz uma obra mostrando tudo isso e já tive a chance de expor esse trabalho na UNB 2 vezes, graças à professora Juliana Dias, do Departamento de Letras, e tô com a oportunidade agora de expor para mais pessoas no SESC, do setor comercial sul aqui em Brasília. E, gente, tem sido fantástico, porque como a gente abre as visitas mediadas, eu coloquei, o pessoal do SESC conseguiu 2 grupos de jovens aprendizes para nos visitar lá na exposição. E assim, eu fiquei muito surpresa quando eu vi, estavam aqueles jovens de 16 a 20 anos visitando a exposição ali comigo, e eu apresentando para eles aqueles conceitos, né, mostrando para eles que uma frase pode ser violenta quando dita para uma mulher que está vulnerável ali naquele início de maternidade, de que essa mulher ela está precisando, na verdade, de apoio, de cuidado, que alguém vá lá e pergunte para ela o que você está precisando, e não vá, na verdade, criticar ou orientar nada, né? Então, a oportunidade de estar levando esses jovens por aquela exposição e mostrando para eles como esse assunto da maternidade é algo que toca todos nós, tem sido, né? Felizmente tem sido a exposição fica até dia 31 de março, gente, lá no SESC Presidente Dutra, aqui em Brasília, e tem sido uma oportunidade maravilhosa, porque é uma consciência nova, né? Esses jovens, quantas ideias eles devem fazer ali na cabeça deles sobre as falas machistas que já falaram, né? Não somente os homens, mas as mulheres também, porque a gente vive um machismo estrutural, né? Onde as mulheres também repercutem e falam falas machistas, né? Trazem um machismo contra outras mulheres também. Então, a gente precisa olhar para isso com consciência. E tem sido muito legal perceber como existe o que eu crio enquanto obra e existe o que a pessoa recebe enquanto mensagem,
quando ela vê a obra sem a minha explicação, né? Porque quando eu crio, quando eu explico, eu posso levar ali aquele conceito. E aí eu estou falando para a pessoa, essas mamas aqui eu criei elas dessa forma, organizei elas assim, porque isso passa tal ideia. Mas, na verdade, a pessoa, quando ela vê essa obra sem o meu acompanhamento, é muito rico, porque ela pode chegar para mim e falar assim, como um visitante falou, né? Essa obra aqui das mamas, ela me lembra depressão pós-parto. Ela fala sobre isso, né? Porque é uma obra que tem várias mamas negras. Eu queria ver se eu conseguia partilhar aqui no YouTube e mostrar para vocês. Mas é uma obra que tem várias mamas em argila. E aí essas pessoas, elas observam, né? E um visitante me trouxe isso, falou assim, me lembra depressão pós-parto. E eu falei, realmente, por que te lembra depressão pós-parto? Ah, porque tem as mamas que são pretas, o preto que fala da morte, né? Porque tem algumas mamas têm bico, outras não têm. Então, aquela imagem que eu estou levando leva essa pessoa a criar conexões, segundo a história dela, né? E isso, gente, é muito rico, porque quando esse aluno lá do grupo de 40 estudantes que estava visitando a exposição fala sobre depressão pós-parto, quem ali naqueles 40 estudantes de 16 a 20 anos já ouviu falar sobre isso, né? Quem ali já tinha parado para pensar sobre isso? E aí é uma oportunidade também de ampliar essa discussão, de trazer algumas informações, como eu trabalho com isso há 7 anos, de falar que a depressão pós-parto afeta 20% das mães que têm bebês, né? 20% das mulheres, porque uma mulher que tem uma perda, que às vezes passa por uma perda na hora de ter o seu bebê e o bebê não sobrevive, ou passa por uma perda gestacional, também passa por um pós-parto. Também pode entrar em uma depressão pós-parto. Então, tem tantas coisas que a gente pode levar de informação para as pessoas quando a gente está trabalhando a arte nesse lugar, que é, assim, muito rico, né? E é sobre isso que eu queria conversar aqui com vocês. Então, a exposição A Mulher por Trás da Mãe, ela tem um primeiro andar que está falando ali da maternidade, e são obras que foram construídas coletivamente, né? Tem uma obra lá, que é o Violência Sutil, que eu já falei aqui, que as mulheres me mandaram frases de quando elas tinham escutado alguma frase que para elas tinha sido violento, tinha sido agressivo. E aí elas me trouxeram várias frases no direct do Instagram, eu fui pedindo isso para elas. E com aquelas frases eu montei uma colcha de retalhos e alfinetei no verso dessa colcha de retalhos essas frases. Então é uma colcha que tem ali 50 frases enviadas por mulheres de absurdos que elas escutaram, né? E muitas vezes, para quem visita a exposição, para quem é mãe, para quem é mulher, para quem vivenciou esses processos, pode ser um gatilho muito forte. Mas obras que são fortes assim, elas existem para que leve consciência às pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso. Elas continuam reproduzindo aquelas frases, elas não estão nem aí se machuca alguém. E a ideia é a gente perceber o quanto aquele conjunto de frases pode ser violento, pode ser agressivo, pode ser insensível, né? E eu tenho tido muitos bons retornos dos visitantes olhando essa obra, principalmente visitantes homens, né? Esses jovens que olharam e que trouxeram assim essas palavras, né? Falaram: nossa, eu estou surpreso, né? Eu estou incomodado. E é muito bonito esse movimento, né? Deixa eu fazer uma mudançazinha aqui na energia elétrica para continuar a live com vocês. Espera aí. Pronto. Então, gente, vamos lá até a minha bateria aguentar que hoje a bateria aqui não tá lá essas coisas. Eu já usei muito celular divulgando a exposição para lá e para cá. E se vocês estão assistindo aqui e tiverem alguma pergunta, podem me trazer. Quem estiver assistindo depois também, por favor, coloca perguntas aí no chat, nas mensagens,
para a gente promover esse debate, né? Então, trazendo outras situações legais que eu tive sobre a exposição, ontem eu conduzi um grupo visitando ali a exposição no Sesc, e tinha uma mãe que ela estava ali como professora do grupo, e ela tinha passado por uma perda gestacional. Então, ela teve a gestação do bebezinho, o bebê dela nasceu com 7 meses e não resistiu. Então, ela tinha tido essa perda, né? Essa morte de um filho mesmo. De uma filha. Ela até me falou o nome, mas agora eu esqueci. Estela. A perda da Estela. E olha só, foi tão interessante ela olhando ali a exposição. Eu nunca passei por uma perda gestacional ou perinatal, mas eu tenho um trabalho na exposição que chama Luto Materno, que fala sobre esse lugar da perda, né, do luto, mas do luto de identidade. Quando a mulher ela está, na verdade, adentrando um espaço novo, ela não é mais aquela mulher que tinha amigos antes, que ia para barzinho, que tinha os amigos de faculdade ou de colégio, e de repente ela se torna mãe e ela começa a ter que fazer novas amizades, né? Ela tem que fazer novos contatos, ela se vê sozinha, ela se vê solitária. Então, tem um trabalho lá na exposição que chama Luto Materno, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Que esse trabalho, eu fui pintando tudo de preto. Eu peguei todas as coisas que eu tinha em casa, assim, que faziam parte da minha rotina de mãe, os panos de lenço umedecido que estavam secos e revesti toda uma tela. Quebra-cabeças que não se juntavam mais e comecei a montar eles, mesmo sem se encontrar ali, em outra tela. O sapatinho preferido da minha filha, que ela tinha perdido, tinha chorado um monte, né? E aí eu não tinha mais aquele par. E eu comecei a fazer arte com isso, e eu comecei a pintar tudo de preto. E aí eu percebi que existia um luto dentro de mim, quando eu estou ali vivenciando aquela obra, existia alguma coisa dentro de mim que precisava sair, tudo preto, e eu fui deixando, e fui fazendo mais uma obra, montava alguma coisa assim, toda bonitinha, e começava a pintar tudo de preto. E essa mãe, quando está lá na exposição, visualizando tudo, ela falou assim, olha, eu me perguntei se tinha alguma obra aqui que falava da perda gestacional, que falava de quando a gente perde um bebê. E eu vi que tem, sabe? Obrigada, porque eu perdi uma bebê e eu me senti representada aqui na exposição. Então, gente, isso é tão forte, isso é tão bonito que me emociona, sabe? Aquela mulher com um assunto que é muito pouco falado, né? O que as pessoas não falam, as pessoas têm medo de abordar. Quando elas abordam com essa mãe que perdeu o bebê, a maioria das vezes é tentando evitar o sofrimento dessa mãe, quando, na verdade, essa mãe só precisa ter o sofrimento dela validado, sabe? Ela precisa só sentir que as pessoas estão enxergando o que ela está passando, e não que as pessoas estão ignorando, né? Isso é muito forte, isso é muito profundo. E então, quando ela traz para mim que uma obra que eu não tinha feito sobre isso, ela tinha se enxergado nessa obra, foi muito forte, né? Não somente ela, mas outro aluno também enxergou essa situação da perda gestacional nessa obra, né? Perguntou se a obra era sobre isso, já que falava luto, né? E aí eu pude explicar que, na verdade, eu criei abordando outro assunto. Mas quando a gente vê a arte, a gente está trazendo os nossos conteúdos internos, né? Quando a gente vê a arte sendo trabalhada ali, a gente está tocando as nossas próprias emoções. E o que aquela arte faz a gente lembrar é um conteúdo nosso, não é um conteúdo projetado pelo artista, né? Então é muito, muito lindo como a arte ela tem esse poder múltiplo de fazer a gente reviver experiências, ter aprendizados, né? Vivenciar emoções que às vezes a gente nunca vivenciou, coisas novas, mas também
resgatar emoções, né, e resgatar processos que precisam ser vistos, né? Então, por exemplo, na pintura espontânea, lá na exposição, tem algumas pinturas que são pinturas espontâneas, são processos meus de pintar e resgatar processos internos, me autoconhecer através da pintura. E eu percebo com as pessoas visitando a exposição que elas enxergam tudo isso nas obras, né? E isso é assim, é muito rico. Ainda sobre essa questão da perda gestacional, eu estava comentando com a Filomena, que é uma amiga que trabalha com isso, uma amiga doula, que ela depois de também ter uma perda gestacional mais no início da gestação, se eu não me engano, ela começou a trabalhar com as mulheres com isso, porque é importante ter grupos de apoio, é importante ter espaços onde as mulheres possam falar disso, né? E então ela começou a fazer esse trabalho, e eu comentei com ela esse encontro, né, dessa espectadora com a proposta do luto materno. Também tem uma fala no Violência Sutil que essa espectadora encontrou e se sentiu representada, porque existem algumas frases ali que foram escutadas por mães que perderam os seus bebês, e escutaram frases como, por exemplo, para de chorar, não tem mais nada aí dentro, né? Ou então outras frases como, deixa ele partir em paz, mãezinha, para essa mãe que perdeu o bebê. Então é muita insensibilidade. E as pessoas precisam entender que isso é insensível, que isso é violento, para parar de violentar essa mulher que já está com uma ferida aberta, né? Mesmo a mulher que não tem uma perda gestacional, ela está com uma ferida aberta, ela passou por toda uma abertura física. Ah, que pena. Mas essa mulher que passou por toda uma abertura física, por todo um trabalho psíquico, né? Tantas mudanças, e ela precisa ser considerada nesse lugar, né? Então, a intenção dessa live, deixa eu colocar um pouquinho de luz para vocês que estão aqui no YouTube. A intenção dessa live aqui hoje é falar com vocês. Nossa, eu podia ter melhorado tudo se eu só tivesse virado se eu só tivesse virado a câmera, hein? Então, a intenção dessa live aqui hoje é começar essas lives, né? Claro que começou aí um pouquinho trabalhoso, um pouquinho no perrengue, uma luz que não estava boa, mas a gente vai adaptando. E estou muito feliz da gente estar começando esse espaço aqui. Então, convido vocês a assistir a exposição A Mulher por Trás da Mãe, que fica em mostra no Sesc Presidente Dutra, no Setor Comercial Sul, quadra 2, até o dia 31 de março, para a gente poder abordar essas questões de maternidade, e não só de maternidade, né? Essa exposição ela também fala da minha caminhada depois dessa imersão na maternidade, depois de ter os meus 2 filhos, essa retomada de mim mesma, né? Então, com essa exposição, eu espero inspirar outras artistas mães a continuar falando de maternidade. Eu espero continuar inspirando outras mulheres também a encontrar a sua verdade, a encontrar o seu caminho, a passar ali por esse mergulho da maternidade, mas ter coragem de sair ali pelo autoconhecimento e se descobrir novamente, porque a gente efetivamente precisa disso, sabe? E é isso, gente. Estou muito feliz de estar partilhando essa live com vocês aqui hoje. E a gente continua em contato aqui. Continuem acompanhando, marquem o sininho para vocês serem avisados de quando a gente tiver outras lives aqui. E a gente segue juntos. Um beijo. Tchau, tchau.